Provérbios 29 nos traz várias recomendações para aquele que deseja seguir no caminho da sabedoria. O primeiro conselho para aquele que deseja seguir na sabedoria é: seja uma pessoa que aceita as correções. Porque, versículo 1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, endurece o pescoço, endurece o seu rosto, a sua face, fica chateado, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Agradeça a Deus se existem pessoas à sua volta que estão lhe trazendo orientações, conselhos e recomendações. Junto com o versículo 1, vamos ler o versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, aquele que se entrega à sua própria vontade, que não aceita a correção dos pais, que não aceita a repreensão, não aceita a correção, acaba caindo em vergonha, acaba caindo em desonra. Preste atenção se você tem o privilégio de receber correção, repreensão e conselho. O versículo 3 fala que nós devemos amar a sabedoria e fugir de prostitutas. Fuja da prostituição, da promiscuidade, do adultério, da pornografia. Fuja desse erro. Muitas pessoas na sua vida, ao longo da sua vida, tropeçam nesse pecado de prostituição. Homens casados perderam as suas famílias para prostitutas. Homens de Deus perdem os seus ministérios por causa de uma prostituta. Mulheres casadas se deixaram levar por elogios de homens oportunistas e se entregaram a eles, entregaram toda a herança e o patrimônio que receberam do marido e deixaram a família e os filhos em desgraça e em ruína. Muitas pessoas perderam os seus negócios porque se deixaram levar por um homem, por uma mulher. Então o versículo 3 fala: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. O homem que ama a sabedoria, ele alegra seu pai, alegra ao seu pai biológico, alegra aos seus conselheiros. Nem sempre você foi educado pelo seu pai, às vezes você foi educado por um padrasto, ou às vezes você foi educado pelo seu avô ou por alguém que exerceu o papel de seu pai. E também pai está relacionado a Deus. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, alegra ao seu padrasto, a pessoa que o criou, e alegra também a Deus. Procura observar os conselhos de Deus. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Muitas pessoas caem justamente nesse pecado, nessa falha. Se relacionam com a prostituição. Tenha autodomínio sobre a sua vontade, sobre o seu apetite em relação à intimidade. Tenha o desejo de ter e amar a sua esposa. Tenha o desejo de amar e cuidar do seu marido. Se vocês estão passando por alguma crise, procure uma igreja ou algum terapeuta que cuide de questões relacionadas ao casal. Nós estamos vivendo dias em que é muito complicado encontrar uma boa pessoa para se relacionar. Existem muitos jovens que têm relatado, muitas pessoas que estão buscando um casamento e que têm encontrado dificuldades em encontrar pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Então, se você tem o seu marido, você já tem a sua esposa, invista no seu relacionamento, porque Deus ama a aliança, Deus ama o pacto, Deus ama o relacionamento, Deus ama aqueles que lutam pela sua família,
pela sua casa. Então, lute pela sua família, coloque toda a sua força, toda a sua dedicação sobre a pessoa que está com você. E ao procurar uma pessoa para ter uma relação, que seja uma pessoa comprometida com o reino de Deus, porque a pessoa que tem comprometimento com Deus, ela não vai trair, não tanto por você, mas o fato da pessoa ter o compromisso com Deus, ela vai honrar a Deus acima de tudo, e por ter uma comunhão muito grande com Deus, ela lutará para manter o relacionamento, para manter a união. Também você precisa cuidar dos elogios. Provérbios 29 nos fala que quando nós recebemos muitos elogios, nós precisamos verificar se essa palavra é uma palavra que nós devemos receber ou repreender. Porque muitas vezes a pessoa que está nos elogiando, ela deseja o nosso mal. Então, quando nós recebemos um elogio, nós podemos dizer obrigado, né? Ou devemos dizer, né? Ficar em silêncio e no nosso pensamento dizer que Deus me guarde desse elogio falso, que Deus me guarde desse desejo maligno, desse peso que vem sobre mim. O versículo 5 fala justamente sobre o cuidado com os elogios. Fala que o homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Nem sempre é assim. Não é todo o elogio que nós recebemos que a pessoa que nos elogiou está armando um laço. Mas o que Provérbios 29:5 está nos mostrando é que é possível que uma pessoa que te elogia está ali armando uma cilada. Qual a cilada que aquele que elogia o seu próximo está armando contra o próximo? Muitas vezes nós caímos na arrogância, caímos no orgulho, caímos na soberba. Existe um texto de Provérbios que fala que aquele homem que o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Quando nós recebemos louvores, quando nós recebemos elogios, isso serve como um teste para ver se nós ficamos arrogantes, orgulhosos, soberbos e aí tropeçamos. Então, quando alguém nos elogia, nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos arrogantes e soberbos e tropeçarmos. É nesse sentido que o versículo 5 fala: o homem que lisonjeia, que elogia o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Quando nós recebemos um elogio, nós podemos tropeçar no nosso orgulho, na nossa arrogância, e também tem um segundo aspecto. O que lisonjeia ao próximo muitas vezes elogia porque quer ser o nosso amigo, quer criar uma proximidade conosco para obter uma vantagem, para obter um benefício, mas lá no fundo do coração carrega cobiça e inveja, gostaria de ter aquilo que nós estamos tendo. Então, nesse segundo aspecto, quando você recebe um elogio, não é porque a pessoa te deu o elogio que você já recebe o elogio com um sorriso e coloca aquela pessoa para dentro do seu círculo de amigos, para dentro da sua casa. Existem pessoas que são muito simples, que recebem o elogio de todas as pessoas e acabam trazendo uma pessoa que, na verdade, é invejosa, é cobiçosa e que deseja o mal dela e coloca essa pessoa dentro da sua casa. Então, é necessário ter o discernimento, prestar atenção se aquela pessoa com as suas atitudes mostra que realmente está com você ou se ela, na verdade, quer proximidade para tirar algum benefício. E um terceiro aspecto sobre o elogio: quando você receber um elogio,
não tome o elogio para si. Existe um ditado que diz que o elogio serve para que você cheire e que depois você esqueça aquele cheiro. O que significa isso? Quando você passa na frente de um lugar, de um restaurante, de uma doceria, de uma cafeteria, você sente o aroma, você sente aquele cheiro, mas você prossegue o seu caminho e aquele cheiro fica para trás. Você não se deixa desviar do seu caminho porque você sentiu aquele cheiro, aquele aroma. A não ser que você esteja buscando aquilo. Então você para naquela cafeteria, toma aquele café, você para naquele restaurante para almoçar, você para naquela doceria, escolhe o seu doce, come o que você quer e depois você prossegue. Mas você, quando faz isso, você sabe que aquilo que você vai consumir tem uma relação no seu interesse. Então você precisa tratar o elogio dessa forma. Se a pessoa vem e te elogia, você deve cheirar aquele elogio e verificar: existe algum interesse, alguma relação que eu possa ter no relacionamento com essa pessoa que tenha um interesse para mim? Se não existe, então prossiga. Não fique arrogante, não fique soberbo e preste atenção em qual é a verdadeira intenção daquele que elogia você. Além do elogio, aquele que é sábio, ele sempre vai fugir dos homens, das pessoas que fazem o mal. Porque o sábio, ele tem conhecimento de que quem faz o mal sempre está armando um laço para si mesmo. O versículo 6 nos fala disso. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Ou, em outras palavras, todo aquele que furta, rouba, mente, se prostitui, come açúcar em excesso, ensina você a ficar assistindo programas de televisão, vamos assistir Netflix, vamos maratonar séries, fica o dia inteiro só fazendo isso. A pessoa que vive a sua vida sem se preocupar com coisas que possam trazer elevação espiritual, elevação no seu corpo físico, cuidando da saúde, cuidando de praticar esportes, cuidar da alimentação para ter uma boa velhice e cuidar da sua alma, lendo bons livros, cuidando do tempo para participar de congressos que falam a respeito de crescimento, desenvolvimento pessoal, mas ficam ali consumindo programas de televisão ao invés de alimentarem a sua alma, acabam caindo no laço. Qual é o laço? O que come demais fica com sobrepeso. O que come muito açúcar fica com diabetes. Aquele que pratica o furto, o roubo, o crime, a mentira, está correndo o risco de responder a um processo criminal. Então, aquele que não cuida da sua alma está caindo no risco de cair em depressão, cair em ansiedade, cair em falta de inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional cai na ira, fica irado de maneira repentina porque não treinou o seu espírito. Quem não treinou o seu espírito fica muito suscetível a cair em contendas, em discussões, fica irritadiço muito facilmente. Então, o homem mau, que é aquele que foge de fazer o bem, ele acaba errando e nesses erros ele arma um laço para ele próprio. Agora, o justo é aquele que se ajusta para cuidar do seu espírito, orando, lendo a palavra, como buscando comunhão com Deus, cuidando do seu corpo, eliminando o açúcar do café, bebendo mais água, entendendo a importância de praticar esportes, comendo não por prazer como um glutão ou como um beberrão, que são pecados condenados em Provérbios no capítulo 23, que fala que
é necessário comer e beber de forma justa, de forma correta, não em excessos, sendo comilão e sendo beberrão. Aquele que cuida da sua alma, lendo livros, buscando crescimento pessoal, estabelecendo relacionamentos com pessoas que estão comprometidas com seu crescimento, esses que são os justos, eles cantam e se regozijam. Eles cantam, significa que eles têm uma vida tranquila, eles não ficam reclamando, eles não ficam murmurando, eles não ficam se chateando porque eles têm muitos benefícios, vantagens, recompensas e ele se regozija. Regozijar significa gozar duas vezes. Você regozija, você goza duas vezes, três vezes, você tem motivos de sempre estar alegre. Você se regozija, se alegra com a comunhão que tem com Deus, se alegra com a saúde que consegue no seu corpo físico, se alegra pelo conhecimento que adquiriu com o novo livro que leu, se alegra com os novos amigos que faz, porque os novos amigos são amigos que estão comprometidos com o crescimento também, então trazem novos ensinamentos, novos conhecimentos. Então, aquele que é justo, ele canta e ele sempre encontra mais e mais motivos de gozo. Ele se regozija e se regozija porque ele sempre encontra novos motivos de alegria. Que nós possamos ser essas pessoas que têm todos os dias mais e mais motivos de alegria. Quanto mais lemos a palavra, falamos com Deus, nos relacionamos com Ele, também temos mais e mais motivos de alegria, porque o Senhor sempre nos mostra novas coisas, novos caminhos, novos processos, novas estratégias. Todos aqueles que confiam nele sempre são renovados, revigorados, iluminados, porque o Senhor tem prazer em trazer novidades e revelações, orientações, conselhos para aqueles que continuamente se relacionam com ele. Também aqueles que são sábios se preocupam com a causa dos pobres. O versículo 7 nos fala isso. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O ímpio é aquele que pensa, mais um pobre no meu caminho, que desgraça. Mas o justo, ele entende que se ele estende o braço para aquele que está precisando de ajuda hoje, esse que está na pobreza, que precisa de um braço amigo para que possa sair daquela condição, amanhã estará novamente produzindo e a pessoa poderá ser útil para a sociedade, contribuindo, colaborando com todas as outras pessoas. Quando nós temos à nossa volta pessoas que estão na pobreza, a pessoa que está ali na pobreza, sofrendo, ela pode ser tentada a querer praticar furtos, a querer roubar alguém. Ela pode ficar angustiada, aflita, muito desesperada, sem encontrar uma saída e pode, muitas vezes, praticar o suicídio ou pode pensar em matar alguém para roubar alguma coisa porque ficou naquela condição. A miséria, quando toma conta do ser humano, a fome pode causar males à nossa volta. Contribuir com o crescimento das pessoas à nossa volta também nos traz segurança. Quando sabemos que todas as pessoas estão recebendo aquilo que precisam, nós temos mais tranquilidade. Todos aqueles que moram próximos a comunidades muito pobres sabem que estão sujeitos a terem as suas casas furtadas, estão sujeitos a passarem por uma situação de roubo. Por que isso acontece? Porque
quando as pessoas estão em extrema pobreza, existem aqueles que vão ficar quietos, vão morrer, passando fome, passando frio, que não vão reagir, mas existem aqueles que vão ficar revoltados e que vão querer colocar a culpa naqueles que têm a riqueza. E eles vão atrás dos ricos, muitas vezes para agredir, para espancar aqueles que são ricos, em razão do sentimento de que uma injustiça está acontecendo. Então, aquele que é justo, ele tem essa percepção. E ele, na medida que ele pode, ele se informa das causas dos pobres, de maneiras de criar projetos sociais para que traga alimento, vestes, medicamentos para que os pobres, para que as crianças que estão ali numa situação de pobreza encontrem condições e oportunidades para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E o justo também entende os mandamentos do Senhor. Amar o próximo como a si mesmo. Se o justo ama o próximo como a ele mesmo, ele não gostaria de passar por essas situações de dificuldade. Ele gostaria de, estando em dificuldades, receber o apoio de alguém. Então, com a empatia, ele vai se informar da causa dos pobres para ajudar alguém. Agora, o ímpio, ele não entende isso. O ímpio, ele está preocupado apenas consigo mesmo. Ele está preocupado com o seu próprio bem-estar. E ele não presta atenção de que, destruindo o meio em que vive, sem ajudar os pobres, o próximo, ele acaba colocando a própria vida em risco. Ele contribui para o crescimento do mal na terra. O versículo 12, ele fala que o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Esse versículo 12 nos fala que nós não devemos prestar atenção a tudo o que as pessoas nos falam. Muitas vezes, uma pessoa vem até você e ela faz uma fofoca. Ela fala assim: o João está falando mal a seu respeito. O que você faz com uma informação dessas? Você logo dá atenção e fala: ah, é? Você não deve fazer isso. Se você dá atenção para as palavras mentirosas, você vai pensar que todo mundo está falando mal a seu respeito. Quando alguém vem e fala para você: o João está falando mal a seu respeito, você deve prestar atenção nessa pessoa que veio trazer a notícia para você. Essa pessoa é perigosa. Se ela vem falar a respeito do João para você, amanhã ela vai querer falar o que você disser para ela para outras pessoas. Quando o versículo 12 fala que o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios, governador aqui somos nós. Nós somos responsáveis por governar a nossa vida. Nós somos responsáveis por governar aquilo que nós dizemos, o que fazemos, com quem nos envolvemos, com quem nos relacionamos. Então, aquele que não presta atenção na forma como está governando a sua vida, acaba sendo influenciado por outras pessoas. Não seja uma pessoa que no governo da sua vida você permite que outras pessoas consigam dominar você. E essas pessoas, elas tentam dominar você de várias formas. Aqui no versículo 12 está falando a respeito de não dar atenção às palavras mentirosas, para que você não fique com pensamentos de que todas as pessoas que estão à sua volta também pensam mal a seu respeito. Aqui está falando
achará que todos os seus servos são ímpios, achará que todas as pessoas que estão à sua volta também estão contra ele. Mas aqui nós já lemos no versículo aqui no versículo 5, que aquele que elogia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Então, uma outra forma das pessoas quererem exercer domínio sobre nós é nos elogiando, querendo ganhar o nosso coração. Ainda com relação a essa questão dos pobres, que nós falamos no versículo 7, daqui o justo ele se informa da causa dos pobres, o versículo 13 fala que o pobre e o usurário. Quem é o usurário? O usurário é aquele que pratica a usura. O que é usura? Usura é cobrar muitos juros. Normalmente são os bancos que cobram muitos juros. Então aqui o texto está falando que o pobre e o rico se encontram. O usurário é aquele que empresta dinheiro, aquele que ganha muitos juros, aquele que recebe muitos lucros. Então ele está se referindo ao rico. Então o versículo 13 está dizendo o pobre e o usurário, ou seja, o pobre e o rico se encontram. E o Senhor alumia os olhos de ambos. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 2, vamos aqui, veja, Provérbios, capítulo 22, versículo 2, nós vemos aqui, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Esse versículo de Provérbios 22, 2, fala que nunca se deve discriminar uma pessoa e nem se deve dar um favorecimento ou privilégio a alguém porque ela é pobre ou porque ela é rica, porque todos foram criados por Deus. Voltando para Provérbios capítulo 29, tratando desse versículo 13, existe esse mesmo sentido. O pobre e o rico, o usurário aqui no caso, se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Isso quer dizer que tanto o rico quanto o pobre dependem do fôlego de vida do Senhor para que possam estar vivos. Tanto o pobre quanto o rico precisam da provisão de Deus para que possam ter a sua vida aqui na terra. E é por essa razão que o versículo 7 fala que o justo, ele se informa da causa dos pobres. O justo entende que o pobre, ele não é inferior a ele. Ele entende que se ele tem riquezas, é porque ele pode transbordar, ele pode ajudar o próximo, ele pode manifestar o amor de Deus em relação àquele que está carente, ajudando, dando roupas, agasalhos, alimentos, água potável, contribuindo com projetos sociais, realizando seu trabalho voluntário, contribuindo muitas vezes adquirindo literaturas para oferecer aos que estão em fase de estudo, para que possam ter crescimento, para que a economia à sua volta possa crescer e as pessoas todas possam prosperar. O bem das pessoas que estão à nossa volta nos traz segurança, nos traz harmonia, nos traz confiança e é um projeto de Deus, porque o pobre, ele não é inferior em nada a quem é rico. Ele foi criado por Deus. Ele também precisa de ajuda de cada um de nós, porque o Senhor também dá o fôlego de vida para ele e todo o que tem compromisso com Deus vai se informar da causa do pobre. Depois, o que está na sabedoria sempre vai dominar a sua raiva, a sua ira. As pessoas que são sábias, elas, quando passam por situações ruins, elas entendem que elas precisam parar, respirar, beber água e começar a meditar, buscar conselhos.
em como resolver a situação. Uma pessoa sábia nunca vai se deixar dominar pela ira. Uma pessoa que não alimenta a sabedoria, ela se deixa irar. Ela vai perder o casamento, vai perder uma sociedade, vai perder um cliente, vai bater o seu carro, vai se envolver numa briga de trânsito. Tudo vai correr o risco de perder a sua família. Um outro dia, um homem se envolveu numa briga de trânsito e o outro ficou com raiva. Foi até o seu veículo, pegou a sua arma, voltou e viu que aquele homem estava com o seu filho no banco de trás. Mirou no filho e matou o filho desse homem. E entrou no seu carro e foi embora. Então aquele homem ficou com as mãos na cabeça, gritando e pensando: meu filho, dizendo, gritando, meu filho. Um momento de tolice pode fazer uma pessoa perder a sua família. Então o versículo 8 fala: os homens escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que escarnecem, que zombam, que brincam, que não levam as coisas a sério, que ficam dando risada dos conselhos, dizendo que a gente faz o que a gente quer. Isso daí é tudo bobeira, é tudo bobagem. A gente faz o que a gente quer. Então os homens escarnecedores, eles abrasam a cidade, colocam as pessoas em confusão, em agitação. Mas os sábios desviam a ira. O sábio, quando ele vê que está se levantando uma agitação que não é justa, que não tem um propósito, uma coisa é criar uma marcha, uma coisa é criar um movimento onde as pessoas vão às ruas para protestar, para reclamar com um propósito específico por algo que é justo. Outra coisa é quando as pessoas começam a ficar com raiva, iradas, pegam pedaços de pau para começarem a quebrar as vitrines das lojas, começam a quebrar os carros, começam a saquear as pessoas, começam a agredir as pessoas nas ruas sem nenhum propósito, ou começam a se envolver em brigas de trânsito. Aqueles que são escarnecedores incentivam esse tipo de situação. Mas os sábios, eles entendem que todo tipo de manifestação que não tem um propósito, todo tipo de manifestação de raiva, de ira, de intriga, de problema, dentro do casamento, dentro do relacionamento, às vezes o marido, a esposa ou o filho está um pouco alterado. Aquele que é sábio, ele entende, agora é hora de eu ficar calado, é hora de eu ter calma, é hora de eu esperar a esposa, o filho, falar o que tem que falar porque eles estão com muita raiva, para depois acertarmos essa situação com tranquilidade. Agora, os escarnecedores, dentro do relacionamento, eles falam: que você está reclamando? E começam a entrar na discussão e acabam dando lugar à ira e perdendo o seu casamento, perdendo a amizade, o bom relacionamento com o filho, criando ira, raiva. Tem um versículo que Paulo escreve dizendo que: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, porque existem pais que provocam os filhos para que fiquem revoltados, dizendo que não vão ajudá-los, que eles que se virem, que não se prontificam a ser um pai, uma mãe que está dando atenção ao filho. Então você está provocando a ira no seu filho. Então o versículo 8 fala que aqueles que estão buscando a sabedoria, eles prestam atenção para que as suas relações sociais, as suas relações familiares se resolvam sempre na paz. Aqueles que são sábios, eles vão se irar. Muitas vezes alguma coisa nos deixa irados, mas como Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, irai-vos,
mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe que a sua ira pegue fogo, que ela se levante, que ela consiga crescer, que ela consiga ferver, porque isso vai fazer algo ruim, vai trazer algo mal no seu relacionamento, na sua volta, na sua vida. O versículo 11 fala que um tolo expande toda a sua ira. É o tolo que deixa a ira estourar, deixa o sol queimar a sua ira, começa a falar tudo que vem na mente, começa a gritar, começa a falar o que não deve. A palavra, depois que foi lançada, ela não volta mais. O xingamento, a palavra que ofendeu o seu cônjuge, o seu filho, que diminuiu, que fez o seu filho e a sua esposa ficarem se sentindo mal, ela não vai voltar, ela vai produzir a mágoa, a ferida. Então o sábio a encobre e a reprime, mas o sábio, como diz o próprio versículo 11, mas o sábio a encobre e reprime. E o versículo 22 fala também que o homem iracundo, ou seja, o homem que gosta de ficar com ira, que não domina sua ira, ele levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Aquele que não domina a sua ira e deixa ela se levantar até ficar com fúria, vai acabar matando alguém, agredindo alguém, xingando alguém, fazendo coisas piores. Ele multiplica as suas transgressões. Por isso que o domínio próprio é algo muito importante para aquele que é sábio. Ele precisa fugir em relação à sua ira. Precisa respirar, tomar água, saber que precisa dominar sobre toda a sua ira para dizer a palavra correta na hora certa, para que nenhum mal venha acontecer. Existe um outro provérbio que diz que a palavra dita a seu tempo é como a maçã de ouro servida em bandeja de prata. O que esse texto está dizendo? Que a maçã de ouro, ou seja, ela vai trazer um momento de paz. Vai, assim como se alimentar com uma boa comida. A maçã representa aqui um alimento, assim como comer um bom alimento servido em uma mesa que foi preparada, né? Quando ele fala de bandeja de prata, está falando de uma mesa que foi posta para receber você, para recebê-lo em um almoço, em um jantar, em um café, é algo que é muito bom, é algo que traz paz. Também aquele que é sábio, ele nunca vai se envolver em questões, em brigas, em conflitos com aquelas pessoas que amam fazer isso. O versículo 9 fala que o homem sábio que pleiteia, ou seja, que discute com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Tem o sábio, ele presta atenção com as pessoas com quem ele está se relacionando. Ele nunca vai dizer, vou fazer uma brincadeira aqui com essa pessoa para provocar essa pessoa para ver o que ela vai fazer. O sábio nunca entra, nunca vai lançar uma brincadeira que seja tola. O homem sábio, ele sempre vai medir as suas palavras e estabelecer relacionamentos com propósitos que tragam elevação em relação à sua alma, em relação ao seu espírito, em relação ao seu corpo. O homem que é sábio, nas suas conversas, ele vai realizar convites para que as pessoas leiam a Bíblia, busquem instrução, criem projetos sociais para ajudar os que são pobres, se envolva em desafios em relação a cuidar da saúde, a cuidar da alimentação, a ler novos livros, a fugir
da tolice, o homem sábio vai fazer essas coisas, porque ele sabe que se ele se envolver com o tolo, quer ele tenha um momento bom, quer ele tenha um momento ruim, em algum momento aquele tolo vai trazer um problema para ele. Porque o tolo, em algum momento, ele vai lançar a sua tolice. Em algum momento, ele vai dizer algo indevido, vai trazer um convite para que você veja um conteúdo adulto. Porque o tolo, ele fica ali, se envolve com bebida e fala, vamos beber. Se envolve em falar palavras torpes e vai dizer, vamos comigo. Se envolve em confusões e vai dizer, vamos lá comigo. Ele vai trazer convites que são para o mal. Então o homem sábio, ele não discute, não se envolve, ele procura ficar distante e se tem alguma coisa para dizer para o tolo, é uma palavra objetiva, direta, que traz a recomendação e ele sai e diz, você segue se você quiser. E também não fica insistindo em corrigir o tolo. Porque o tolo, se você repreender ele muitas vezes, chega uma hora que ele fica com raiva de você, porque ele considera que você é o certinho, que você é a pessoa que incomoda ele. Então, existe um provérbio que fala, repreenda o sábio e ele te amará, mas o que repreende o tolo encontra perturbação para si. Ainda aquele que busca a sabedoria, ele é aquele que procura sempre fazer o bem e que aborrece aqueles que fazem o mal. O versículo 10 fala isso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, e os retos procuram o seu bem. Em outras palavras, aqueles que são retos procuram sempre o bem, inclusive das pessoas que fazem o mal. Por quê? Porque os retos querem que os homens sanguinários se arrependam, que eles parem de fazer as coisas erradas, que eles consigam encontrar o caminho do bem e que eles consigam encontrar uma nova rota para que possam andar no caminho correto. Até porque quando desejamos que os homens sanguinários se arrependam e comecem a fazer a coisa certa, ganhamos segurança à nossa volta. Mas os homens que são sanguinários e que fazem o mal, eles não querem o bem daqueles que fazem as coisas corretas. Eles não querem o bem porque eles são sanguinários. A vida deles é fazer o mal. E isso significa que se você encontra alguém que está envolvido com coisas erradas, que é uma pessoa sanguinária, que gosta de matar outras pessoas, e existem essas pessoas na Terra, homens que sentem prazer em matar outras pessoas. Outro dia estava ouvindo um testemunho de um homem que perdeu metade da sua cabeça dando tiros contra a polícia. E ele contou no seu testemunho que ele perdeu a metade da cabeça porque ele levou um tiro de um policial e ele caiu, então a sua cabeça raspou no chão e ele perdeu metade da cabeça e ele estava envolvido naquela troca de tiros porque a polícia descobriu que ele estava indo matar um outro homem. E ele disse que a vida dele era matar pessoas. E ele disse que ele tinha prazer em pegar o revólver e matar. E toda vez que uma pessoa morria, ele dizia, mais um que eu matei. Então, talvez você esteja ouvindo esse vídeo e pense, existem pessoas assim? Sim, existem pessoas que são sanguinárias, que têm prazer de comprar um revólver e matar pessoas, e quando elas matam uma pessoa, uma vítima, eles se sentem felizes. E ele disse que ele começou a fazer isso porque um dia, na infância, o pai dele disse que ele não prestava e que ele não servia para nada, e ele disse com 11 anos, se eu
conseguir continuar vivo, o meu prazer vai ser matar as pessoas. Já que o meu pai não me valoriza, então o meu prazer vai ser matar as pessoas. Então ele escolhia as suas vítimas e matava. E com o passar do tempo, algumas pessoas que descobriam que ele tinha esse gosto começaram a pagá-lo para que ele matasse pessoas, então ele começou a receber dinheiro em troca disso. Então, os sanguinários aborrecem o que é sincero. Mas aqui no versículo 10, sanguinários são os que são homicidas, mas também é sanguinário aquele que gosta de falar mal dos outros. Lá em 1 João, em um dos capítulos, está escrito que o que aborrece o seu irmão é homicida. Então, aquele que vive falando palavras ruins e más também pode matar alguém. Nós podemos matar uma pessoa com aquilo que nós falamos, dependendo de como falamos e do que falamos para a pessoa, ridicularizando, diminuindo, humilhando. Podemos fazer uma pessoa se sentir tão mal que a pessoa busque praticar o suicídio. Existem, inclusive, pessoas que fazem isso pela internet. Há alguns anos atrás, algumas pessoas criaram o golpe um golpe em que conversavam com adolescentes que eles viam que tinham um perfil depressivo e começavam a dizer para esses adolescentes que se mutilassem, que se cortassem, que já que a vida e o relacionamento com os pais não estava bom, então não tinha mais saída a não ser eles se matarem. E muitos adolescentes começaram a se cortar, começaram a dar entrada nos postos de saúde e depois a polícia abriu uma investigação e chegaram até essas pessoas que foram presas por incentivarem outras pessoas por meio de mensagens nas redes sociais para que elas se cortassem. Então, essas pessoas também são sanguinárias. Falar mal, se você está sendo vítima desse tipo de ataque, fuja dessas pessoas. Nunca ouça o conselho, as palavras de pessoas que diminuem você, que dizem que você não é, que não tem mais saída, que a sua vida não vale nada. Quando alguém fizer isso com você, olhe para essa pessoa e pense: é um homicida. Ele está preparando a minha morte. Ele quer que eu morra. Ele quer a minha destruição. Eu tenho que ficar longe dessa pessoa. Saia de perto dessa pessoa. Procure o conselho de um pastor, de um padre, de uma pessoa boa, que vai trazer recomendações boas para você. Porque nem sempre o professor, o pastor vão trazer o melhor conselho. Às vezes a pessoa fala que é pastor, mas às vezes vai incentivar coisas erradas. Lamentavelmente, nós estamos passando por dias em que muitos lobos se fazem de pastores. Então é necessário prestar atenção. Todo conselho que leva você para baixo, que diminui você, que leva você para o caminho do erro, é um conselho que você deve refutar, recusar. Depois, você deve fugir dos maus conselhos. O versículo 17 fala sobre que o sábio, ele também castiga o seu filho. Por que que ele castiga o seu filho? Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Aquele que não corrige o seu filho no tempo certo, faz com que o seu filho pense que não há problema algum em andar no caminho do erro. Então ele crescerá fazendo as coisas erradas e amanhã dará más notícias a você. Mas aquele que é sábio, ele conhece a importância de educar o seu filho, para que o seu filho ande no caminho certo, para que ele possa ser um bom cidadão, para que ele tenha
uma boa relação com Deus, uma boa relação com seu próprio corpo e uma boa relação com a sua alma. Esse versículo 17, quando fala castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma, também nos ajuda a pensar que nós precisamos ser disciplinados com relação à nossa alma, com relação ao nosso espírito e com relação ao nosso corpo, porque os nossos filhos seguem o nosso exemplo. Então, muitas mães, muitos pais, quando veem que os seus filhos estão um pouco depressivos, colocam doces. Come um doce, meu filho. Come mais um doce, meu filho. E já estão colocando um hábito de fazerem que os seus filhos troquem uma frustração, uma decepção, uma coisa que deu errado na escola, que deu errado com o coleguinha, que deu errado porque ficou apaixonado por uma mocinha, foi lá e levou um não. E colocam comida. Quando você faz isso, você está ensinando o seu filho a trocar frustração e decepção por comida. Logo, ele vai ser alguém ansioso, que sempre que passar por uma decepção, vai querer comer alguma coisa. Tem outros que ensinam o filho a serem consumistas. Teve uma decepção, teve uma frustração, então eu vou te dar um tênis novo, vou te dar uma roupa nova, vou te dar um novo equipamento. E o filho aprende, toda vez que eu tiver uma decepção, eu tenho que comprar alguma coisa. Muitas pessoas são consumistas assim. Cada vez que tem uma decepção, eu tenho que ir numa loja, eu tenho que ir num restaurante, eu tenho que comer algum doce, eu tenho que comprar alguma coisa. Tenha domínio próprio. A vida é feita de momentos bons e existem coisas que não vão ser como nós queremos. Nós precisamos sentar, respirar, pensar e entender. Não deu certo, não era para ser. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Vamos prosseguir, mas não se entregue, não troque a frustração e a decepção por comida para que você fuja de diabetes e de obesidade e para que você fuja do consumismo que vai fazer você ficar endividado. E tem muitas pessoas que estão carregadas de dívidas porque não estão sabendo lidar com essa situação. Ficar entregando a sua frustração à obesidade e ao consumismo vai levar você a ter uma péssima saúde e a ter uma péssima condição financeira, porque você vai ficar cheio de dívidas e em desequilíbrio. Outra questão que os sábios fazem é que eles fogem das más companhias, das más amizades. O versículo 16 fala isso. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. O justo, ele sabe. Sempre que alguém fizer coisas erradas, elas vão tropeçar com certeza. Elas vão cair porque a lei da semeadura ensina que cedo ou tarde a pessoa que faz o mal, que lançou aquela semente, ela vai receber a colheita. Então o justo, ele procura, na medida do que pode, e divulgar o bem, divulgar a mensagem de Deus, divulgar a mensagem que gera o arrependimento para que as pessoas venham para o bem. Porque ele sabe que se houver uma multiplicação de ímpios, uma multiplicação de pessoas do mal, vai haver uma multiplicação de pecados. Nós estamos vivendo um tempo em que nós vemos os ímpios indo para a televisão, criando músicas, criando peças de teatro, dominando a mídia, dominando as redes sociais, pessoas que estão indo nas redes sociais e dizendo: faça o que eu faço, você vai ganhar muito dinheiro. E as pessoas que são adolescentes, que são crianças, estão vendo esses maus exemplos e está ocorrendo uma multiplicação do mal na terra. Aonde que estão os bons?
o silêncio dos bons está gerando a multiplicação do mal na terra. Se você que está fazendo o bem não anunciar o reino de Deus, não anunciar o evangelho, não se envolver com projetos que ensinam a mensagem, você pode criar o seu canal. Assim como este canal está divulgando a mensagem, pense a respeito de criar um canal para que você compartilhe o que você recebe de Deus no seu coração, para que outras pessoas possam receber a mensagem. Talvez você pense, mas eu? Sim, você mesmo. Você é um vaso de Deus e você pode ser uma ferramenta muito importante na divulgação do Evangelho. Se você criar um vídeo e uma só pessoa escutar, essa pessoa que ouviu e recebeu a mensagem que veio da sua parte se salvará. E você terá colaborado e contribuído para alcançar uma pessoa. Certamente que, com o passar do tempo, você vai alcançar mais graça, mais força e vai alcançar mais pessoas, e todas as pessoas que você salvar do caminho do erro, você vai estar diminuindo a quantidade de ímpios na terra. Então o versículo 16 fala que o justo, ele vai ver a queda do ímpio. Mas esse versículo tem essa aplicação. Nós precisamos nos envolver em projetos para que pessoas sejam resgatadas, salvas, para colaborar com o mundo à nossa volta. Essa é a manifestação do amor de Deus. Jesus veio e morreu por todos. Ele entregou a vida dele para que todos fossem salvos. Então, quando nós criamos um canal, escrevemos um texto, aconselhamos uma pessoa à nossa volta, ajudamos uma pessoa que é pobre, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos multiplicando o amor de Deus na terra. Além disso, os que são sábios, eles guardam os mandamentos de Deus. Eles guardam as correções de Deus. O versículo 18 fala isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A profecia corresponde à palavra de Deus. Quando nós estamos anunciando a palavra de Deus e ensinando, não se envolva com a ira, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide do seu relacionamento espiritual com Deus, leia a palavra, cuide do seu corpo físico. Isso são profecias. Profecia é uma palavra que vem de Deus. Algumas pessoas vão dizer que profecia é aquela situação em que alguém está cheio do Espírito Santo, recebe uma palavra profética e fala: Deus está me mandando dizer assim, assim e assim para você. Também existe essa profecia. Muitas vezes Deus pode usar alguém para dizer: eis que eu digo a você, meu filho, minha filha, que você está passando por essa situação e que você deve aguardar mais um tempo, porque eu vou lhe dar a resposta, eu vou lhe trazer uma direção. Eu mesmo já passei por essas experiências de estar em um culto e de repente alguém que nunca me viu, que não sabia que eu estava orando a Deus, pedindo uma providência em uma certa área da minha vida, chegou até mim e disse: eis que o Senhor me manda dizer a você que essa preocupação assim, assim e assim se resolverá dessa e dessa e dessa forma. E aquilo que a pessoa me disse, de fato, aconteceu pouco tempo depois. Então, isso já me aconteceu não apenas uma vez, nem duas vezes, mas já me aconteceu várias vezes e eu já perdi a conta do número de vezes que isso aconteceu comigo. Mas isso só não é profecia. Tem muitas pessoas que pensam, profecia é só isso.
Se não vier alguém para que não sabe da minha situação, que nunca me viu, para dizer que Deus mandou te dizer isso, então significa que Deus não está comigo. Não é assim. Quando nós estamos lendo a palavra, quando nós não sabemos como resolver uma situação, e nós abrimos a Bíblia e começamos a ler a Bíblia, e vem uma história que se amolda exatamente à nossa situação que nós estamos passando, e vem no nosso pensamento, você deve fazer isso, isso também é uma profecia. A palavra de Deus é uma profecia. Ela está trazendo o que você deve fazer. Está trazendo a revelação. Revelação está revelando a você qual o caminho que você deve seguir. Então não fique preso a essas experiências. Essas situações que eu acabei de relatar, que eu tive a oportunidade de receber como profecia, nunca eu busquei essas situações. Eu estava na igreja e eu não estava ali buscando a profecia. Eu estava ali para cultuar a Deus. Eu estava ali para adorar e honrar ao Senhor. Eu estava ali para manifestar a minha comunhão com os irmãos. E, acidentalmente, vamos dizer assim, Deus quis que algum vaso, algum outro irmão que tem essa capacidade de receber a mensagem de Deus, viesse e me falasse. Mas mesmo que eu não recebesse aquela palavra, a minha confiança não estava na profecia de alguém que vem e fala, estou falando em nome de Deus. A minha confiança estava em estar ali para receber a mensagem que foi pregada no culto. Inclusive, quando estava ali, além da profecia, essa profecia sim, a palavra pregada no culto era a palavra que trazia a instrução. Então não fique preso a essas experiências, até porque nessas profecias você pode levar profetadas. O que são profetadas? Pessoas que são mentirosas. Um outro dia, só para esclarecer aqui o que são profetadas, um jovem disse que estava no culto e uma moça foi até ele e começou a dizer: eis que o Senhor lhe manda que a sua esposa é tal pessoa, e começou a dizer, num formato parecido a essas profecias, que uma certa pessoa seria a esposa dele. Então, esse jovem, ele estava contando o seu testemunho. Ele disse que eu saí e tirei alguns dias em uma chácara em que eu estava participando de um retiro e pedi que Deus falasse diretamente comigo. E ele disse que ali, tirando 3 dias de oração, Deus falou com ele que aquilo era um engano, que aquilo era uma mentira. Até porque ele não tinha nenhuma intenção de se relacionar com aquela pessoa. Então ele disse que foi buscar confirmação de que Deus falasse diretamente com ele, se ele não estaria desobedecendo a Deus, se ele não se casasse com aquela pessoa. E ele disse que Deus falou a ele que era uma profetada. Por meio de, se você se tornar refém de profecias, dessa forma, você pode ser refém de pessoas mal intencionadas que podem querer te enganar. Então, o versículo 18 fala sobre isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Em outras palavras, não havendo palavra de Deus que é pregada, o povo se corrompe. Onde não existe ensinamento da palavra de Deus, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Portanto, o que estuda a palavra para saber o que fazer, ele não vai se corromper. Ele é bem-aventurado por quê? Porque ele sabe o que fazer em cada situação. Todo estudo que nós fizemos aqui sobre a ira, certamente que quem escuta esse estudo, quando se envolver numa situação de trânsito, vai lembrar. O Espírito Santo vai trazer à memória. Lembra que se você se envolver nessa situação de ira, você pode ser prejudicado. Muitas vezes isso acontece comigo.
Eu escuto uma mensagem, eu escuto uma palavra, e quando eu estou por uma situação de perigo, o Espírito Santo me faz lembrar. Lembra disso que você ouviu hoje cedo? E eu imediatamente escapo, porque eu guardo a lei, ou seja, eu pratico aquilo que eu escutei. Por isso é importante guardar a lei. Por isso é importante guardar a palavra no coração, para que no momento das situações da vida você encontrar a saída imediata, a resposta, de maneira clara, de maneira induvidosa. Também aquele que é sábio, ele cuida com relação às suas decisões. Aquele que é sábio, ele nunca vai ficar como servo por muito tempo. Em algum momento ele vai começar a reinar, ele vai começar a governar. Como assim? Vamos ler o versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O que o versículo 19 está dizendo é que aquele que é escravo, aquele que é servo, aquele que fica como empregado, que fica como subordinado, ele assume essa posição de servo, de escravo, justamente porque ele não quer aprender a fazer coisas maiores. Ele não quer aprender a seguir no caminho da disciplina, no caminho da correção, no caminho do esforço, no caminho do trabalho, no caminho do empenho. Quando você conversa com os atletas de ponta, você vê que todos eles dizem: nós acordamos 5 horas da manhã, nós cuidamos da água, da nossa alimentação e nós ficamos totalmente dedicados ao nosso treino para que possamos alcançar o alto desempenho. Eles são pessoas que dominam sobre a sua própria vontade. Agora, aquelas pessoas que são servas, o que é um servo? É um escravo. Ele fica dominado pela ira, ele fica dominado pelo doce, ele fica dominado pelo consumismo. Ele não domina sobre a frustração, ele não exerce controle sobre a sua própria vontade. Então o servo, você fala para ele: pare de comer o doce, você vai ter diabetes no futuro. Pare de ser preguiçoso, comece a ler para que você tenha conhecimento, para que você não seja mais um escravo, para que você tenha ideias, para que você possa crescer e fazer os seus próprios negócios. O servo, ele não se emendará, ele não corrigirá o seu comportamento, ele não buscará a disciplina. Porque, mesmo que ele entenda, mesmo que o servo entenda, eu sei que é bom não comer açúcar, ele não vai obedecer. Então, o versículo 19 nos ensina uma coisa: não basta você dizer que conhece a palavra. Você pode conhecer a palavra, mas você pode ser alguém que não pratica. E se você não pratica e continua assistindo conteúdo pornográfico, então significa que você é um escravo disso. Você entende que é mal, mas se você não atende, então você é um servo disso. Aquele que é servo, é escravo da droga, é escravo da mentira, é escravo da corrupção, é escravo de, do adultério, de repente está envolvido com uma pessoa que é casada, entende que isso é mal, mas ele não atende. Se você não atende, a pessoa que não atende, ela é escrava disso. Mas aquele que é sábio, ele nunca vai ser servo. Ele vai ouvir a palavra, ele vai se consertar, ele vai corrigir. Aquele que é sábio, ele vai ser senhor das situações, ele vai dominar sobre o pecado. Também o sábio, ele é paciente. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Porque aquele que é precipitado no que fala,
fere pessoas, machuca pessoas, se envolve em brigas, se envolve em tolices. Então, existe mais esperança para um tolo do que quem é precipitado. Também o sábio, ele sabe fazer diferenciação entre as situações do dia a dia. O versículo 21 fala: quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por último, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. Você precisa fazer distinção entre pessoas e pessoas. Aquele que está trabalhando para você, aquele que é filho do seu empregado, ele é filho do seu empregado. Você tem um tipo de relacionamento com ele. Você trata com respeito, você trata com consideração, mas o que você dá para o seu filho, que é o seu filho, você não dá para o filho que é do seu empregado, para o filho das outras pessoas. Por quê? Você precisa dar aquilo que o seu servo, o seu empregado deve receber e orientar o seu empregado a cuidar do filho dele. Cada um deve cuidar do seu próprio filho, cada um deve cuidar da sua família. Então, tem um versículo em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 1, que fala: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Você dá honra para quem merece receber a honra. Então dentro da sociedade, existem diferenciações das pessoas. Aqueles que são os que estão governando, aqueles que estão como professores, aqueles que estão como alunos, aqueles que estão como os instrutores, aqueles que estão aprendendo. Então, você deve dar honra a quem merece honra e deve tratar todas as pessoas com consideração, com respeito, mas sabendo que se você der além do que você deve dar a alguém, você será responsável. Inclusive, aproveitando esse versículo 21, nós vamos falar de um tema aqui que está acontecendo muito atualmente, que corresponde à paternidade socioafetiva. Tem muitos homens que se envolvem com mães que já têm filhos. E eles se envolvem com essa mãe que já tem um filho, que muitas vezes é fruto de um relacionamento que ela teve com uma pessoa que era drogada. E aí essa pessoa começa esse relacionamento, esse casamento, com essa mulher e assume esse filho que é do outro relacionamento. E ele fica ali 2, 3, 4 anos casado com essa mulher. Quando ele termina o relacionamento, essa mulher entra com uma ação na justiça dizendo: agora ele é o pai, porque esse homem ficou cuidando daquele filho, daquela filha daquela mulher. E a justiça chama isso de paternidade socioafetiva. Em outras palavras, você ficou como pai social, como pai que deu afeto para essa criança, então agora você assumiu automaticamente o compromisso de cuidar dessa criança até essa criança completar 24 anos e terminar a faculdade. Então o texto fala assim: quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por último ele quererá ser seu filho. Então, se a pessoa cuida muito de uma criança que não é o seu filho, depois essa criança vai querer que você seja o pai dela. Vai querer que você assuma a responsabilidade por ela. E se você fez isso, colocou essa atenção nessa criança, você vai assumir esse compromisso financeiro de sustentar essa criança até que ela complete 24 anos, até que ela termine a faculdade, pagando uma pensão, mesmo que o filho não seja seu, inclusive com determinação da justiça. Então, esse texto aqui, eu só estou colocando o assunto da paternidade socioafetiva porque é justamente a situação. Quando você dá mais atenção para alguém ali, você assume esse compromisso. No livro O Pequeno Príncipe,
do Antoine de Saint-Exupéry, ele fala assim: és responsável por aquele que cativas. Ou seja, se você cativou alguém, você assume a responsabilidade por esse alguém. Depois, aquele que é sábio, ele sempre vai ser humilde. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abate porque ninguém gosta de ficar com pessoas arrogantes. A pessoa que é arrogante fala a respeito dos seus feitos, da sua riqueza, dos seus carros, das suas qualidades, da sua beleza, da sua habilidade, diminuindo os outros, pensando que só ele é a estrela. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que são soberbas, que agem assim. Então, as pessoas começam a ficar longe do soberbo. E o soberbo acaba ficando isolado e quando ele precisa do apoio de alguém, ele acaba não encontrando pessoas que o apoiem. Agora, aquele que é humilde de espírito, ele trata todos com respeito, mesmo que ele tenha uma habilidade, tenha riquezas, tenha alguma beleza que se destaque, ele sabe que vai tratar todas as pessoas de maneira igual, vai ser gentil, vai ser amável, vai ser colaborador e vai trazer aliados, vai ter pessoas que vão querer ajudá-lo. O humilde, ele consegue reunir pessoas em volta de si. Ele consegue trazer um espírito de colaborativo. Na hora que ele precisar da ajuda, ele será honrado. As pessoas vão se lembrar do humilde e vão dizer: ele é uma pessoa boa. Vamos ajudá-lo, vamos estar com ele. Também o sábio, ele foge dos ladrões. Versículo 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Imagine aquele que anda com as pessoas corruptas, com os ladrões. Ele escuta palavras como você também está com eles, né? Mas ele escuta a maldição e ele não denuncia. Então, quem faz isso, o que tem parte com o ladrão, ele está aborrecendo a própria alma. Muitas vezes vai ouvir maldições, vai dizer: você também é ladrão, né? Porque você anda com eles. E não denuncia. O sábio vai fugir disso, porque o sábio nunca vai receber uma palavra dizendo que ele é ladrão. O sábio nunca vai querer estar entre os que são chamados de ladrão, porque o sábio vai zelar da sua própria imagem, vai cuidar a respeito da sua própria vida. Então vai ficar distante deles. O versículo 25 nos fala que o sábio confia sempre em Deus. E ele não fica confiando em si próprio. Veja o versículo 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então, o homem que faz os seus projetos pela sua própria cabeça, sem tomar conselhos, fica com medo e arma laços para si próprio. Por quê? Porque não criou o seu plano, o seu projeto amparado em conselhos, em instrução, em orientação. E a palavra de Provérbios fala que quando você cria alguma coisa, você deve buscar sabedoria, você deve adquirir conhecimento, você deve primeiramente colocar o seu plano diante de Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Veja aqui, Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você confia a Deus os seus projetos, os seus planos, Deus vai fazer com que na sua mente venham os pensamentos corretos para que você possa seguir no caminho certo. Então, no versículo 26, 25, o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Também, os que confiam no Senhor, eles esperam no Senhor.
Eles não ficam esperando no homem. Veja o versículo 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. O justo sabe que mais importante do que buscar o apoio de alguém importante, quando fala aqui de príncipe, fala a respeito de alguém importante, alguém que tem mais condição econômica, alguém que tem é o conselho de alguém. Aquele que é justo, ele sabe que ele precisa confiar no Senhor, como diz o versículo 25, buscar conselhos, conhecimento, instrução, orientação para fazer o que precisa fazer, e ele sabe que ele vai ser julgado por Deus por tudo aquilo que ele semear. Muito mais importante do que buscar o favor de um príncipe, de alguém, de algum político, de alguma autoridade, de alguma autoridade administrativa, de algum outro empresário. Quando fala aqui de príncipe, ele está mais preocupado em fazer a coisa correta, porque ele sabe que se ele fizer tudo correto, ele será julgado pelo Senhor de forma correta. E o versículo 27 fala que abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio de retos caminhos. Em outras palavras, o que é justo considera muito ruim andar com pessoas que praticam o mal, e o que pratica o mal considera ruim andar com pessoas que são justas. Terminando Provérbios capítulo 29, existem 2 versículos aqui que falam a respeito, 3 versículos que falam a respeito do rei. Versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Versículo 4: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então esses 2 versículos estão falando a respeito de governantes. Nós precisamos escolher e engrandecer os justos, escolher candidatos nos processos eleitorais que sejam justos, porque quando eles se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Se nós escolhermos mal os nossos governantes, os políticos que dominam sobre nós, nós vamos suspirar, porque são eles que criam as leis, são eles que tomam as decisões. Então nós precisamos buscar informação a respeito dos candidatos em quem vamos votar. Muitas pessoas votam porque o pai deu o santinho daquele candidato, principalmente para vereador, deputado federal e deputado estadual. Mas você deve buscar conhecimento a respeito do candidato por você próprio. Saber da história da pessoa. Procurar na internet para que quando você votar, você vote em alguém que você espera que vai fazer o bem. O versículo 4, quando fala também de política, fala que o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Aquele que está exercendo um cargo político ou que está ocupando um cargo numa empresa, rei aqui, fala de quem está na liderança. Você deve exercer a liderança com juízo, porque com juízo você sustenta a terra. Mas o amigo de subornos a transtorna, ou seja, aquele que é amigo de corrupções, que recebe favores, que recebe dinheiro, que recebe agrados, que recebe elogio. Muitas vezes tem líderes que têm problemas de autoestima e tem pessoas que são mal intencionadas e que captam, percebem isso. Então eles ficam elogiando o superior, alimentando a autoestima dele para que ele se sinta bem, para que consigam dominá-lo. E dizem, faz assim, faz assim. E a pessoa acaba exercendo uma liderança fraca, porque está sendo dominado por causa da sua fraqueza em relação à sua autoestima por outras pessoas. E muitas vezes essa fraqueza na autoestima é um detalhe que muitas vezes a pessoa não se deu conta. Então, os líderes normalmente são pessoas que treinam muitas habilidades, estão sempre se desenvolvendo e cuidando da autoestima, mas às vezes alguma coisa escapa e algum liderado percebe ali alguma fragilidade e explora isso. Às vezes alguma coisa que ficou no ponto cego, que o líder ainda não percebeu, porque nós somos seres falhos. Sempre existe alguma coisa que nós podemos crescer, melhorar e aperfeiçoar. E o versículo 14
fala: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Então, aquele que julga atendendo à necessidade dos pobres, fazendo o que é correto, firmará o seu trono para sempre, significa será lembrado como um bom governante, como aquele que atendeu a população, como aquele que realizou o que era correto. Nós vemos que existem governantes que são mentirosos. Eles fazem promessas e depois eles não cumprem. Por isso é muito importante verificar em quem vamos votar.